Olá, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para que você participe, para que você ouça essa ministração, essa palavra. Uma palavra que vai edificar o seu coração, fortalecer a sua fé, vai deixar você muito mais pronto para ser exatamente quem Deus quer que você seja. Participe com alegria, abra o seu coração, sinta-se desafiado em o nome de Cristo Jesus. Amém. Sem cometer pecado, ferido e desprezado, não abriu a sua boca, morreu por meus pecados.
nosso tema é o sangue do Cordeiro. E nossa primeira parte é o poder do sangue do Cordeiro de Deus. O maior segredo do sangue de Jesus é o seu poder. Não existe nenhum poder maior do que o poder do sangue de Cristo Jesus. Eu já lhe explico. Nós sabemos pela Bíblia Sagrada que Deus criou o homem, criou a mulher, e Deus investiu Adão e Eva de autoridade e os colocou para serem os gerentes, os gestores de tudo que Deus criou, das aves, dos peixes, dos animais, sobre toda a terra. Mas a palavra de Deus diz que Adão, tendo essa autoridade, eles pecaram contra Deus. E ao pecarem contra Deus, eles se sujeitaram, se submeteram a Satanás. Ou seja, eles transferiram a autoridade que Deus havia dado a eles para o diabo. Por exemplo, eu lhe dou um carro de presente. Diga amém. E aí você agora é dono do carro. E de repente você decide presentear esse carro para outra pessoa. Porque agora o carro é seu, você pode dar para quem você quiser. Foi exatamente o que Adão fez. Deus deu a terra a Adão, e Adão deu à terra autoridade e governo para Satanás e seus demônios. Por isso, você vê hoje sobre a face de toda a terra a ação do mal. Deus deu o governo ao homem. O homem transferiu a Satanás. E Satanás age legalmente sobre a terra. E o governo de Satanás visa fazer o seguinte: matar, roubar e destruir. Aonde você detectar, em qualquer lugar do mundo, roubo, morte e destruição, saiba que a mão de Satanás está ali. Ele mata, ele rouba e ele destrói. E para executar esse propósito de matar, roubar e destruir, o diabo usa um subterfúgio, ele usa uma estratégia. O diabo usa a mentira. Jesus disse que ele é o pai da mentira, ele não se firma na verdade. Por isso que quando um cristão mente, o cristão está pegando Satanás, está convidando Satanás para entrar no seu negócio. Porque ele é o pai da mentira, ele não se firma na verdade. Por isso que eu e você pautamos a nossa vida sobre a verdade. Olha esse texto de Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, diz a Bíblia Sagrada, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, por Adão, e juntamente com o pecado entrou a morte. E morte aí, queridos, não é só a morte física, é a morte espiritual, é a morte de projetos, é a morte dos animais, é a morte das aves, a morte das plantas, entrou a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Pense comigo, o seu avô, o seu bisavô, nasceu em Portugal, nasceu na Polônia, nasceu na Alemanha, nasceu na Espanha, nasceu em algum outro país. E ele decidiu imigrar para o Brasil. Ele veio para o Brasil. Consequentemente, o seu pai nasceu no Brasil e você nasceu no Brasil por causa da decisão do seu antepassado. Da mesma forma, quando Adão pecou, ele foi expulso do jardim, ele nasceu longe da presença de Deus, ele nasceu em pecado, e eu e você nascemos em pecado por causa da escolha, da decisão que Adão tomou. Por isso que o texto diz que todos pecaram. Esse texto fala que o problema do pecado não é somente Adão ter pecado, mas ele ter transferido para a humanidade o pecado. Porque todos nós nascemos debaixo do pecado. Somos pecadores porque herdamos o pecado de Adão, diz a Bíblia. Olha esse texto de Romanos 3:23. O texto diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Coloca o anterior, coloca o 23. 3:23. Pois todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão afastados da presença de Deus. Queridos, a única solução para a humanidade pecadora é voltar para Deus. Mas como que a humanidade poderá voltar? A Bíblia diz em Hebreus,
capítulo de número 9, versículo 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão, não há purificação, não há remissão do pecado. Precisa derramar sangue. Pronto, o quadro está aí. Deus colocou o homem, deu autoridade para o homem pecou, transferiu autoridade para Satanás, todos nascem em pecado, e agora para resolver essa confusão, precisa do derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue, não tem como o homem voltar a ter comunhão com Deus. Sem sangue não há perdão. Amados, saibamos que a única solução para a remissão é o sangue. O sangue possui um poder tremendo. Mas qualquer sangue, Pio? Não. Tinha que ser um sangue puro. Tinha que ser um sangue sem contaminação do pecado. Este sangue é o único sangue que pode libertar, livrar o homem da condenação. É o sangue que tira, que remove o pecado. Olha esse texto de Efésios capítulo 1, versículo 7. Esse nele ali é Jesus. Em Jesus nós temos a redenção por meio de seu sangue. O perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nele nós temos a redenção. Em Jesus Cristo nós temos a redenção. A solução para o meu pecado foi providenciada por Deus. Queridos, se Deus não resolvesse o problema de eu ter herdado o pecado de Adão, Deus seria injusto. Porque que culpa teria eu de ter herdado o pecado de Adão? Eu nasci em pecado, mas Deus prova o seu amor. Ele nos ama, Ele diz, eu sei que você foi injustiçado por ter herdado o pecado de Adão. Então eu vou providenciar a solução. E a solução é eu dar o meu filho, que é o único que tem sangue sem contaminação, para que ele possa purificar você do seu pecado, restaurar você dessa iniquidade, para que você volte a ter paz, comunhão com Deus, volta à posição que Adão tinha antes da queda. Nós damos graças a Deus por isso. Deus é um Deus de amor. Ele se importa conosco. Deus é um Deus maravilhoso. Ele teve que dar o Filho dele, Jesus. Por isso que eu bato nessa tecla. Cristianismo não é religião. Cristianismo é você crer que Jesus foi dado para te salvar. E ao crer nisso, você volta a ter comunhão com Deus, ao ponto de poder chamar Deus de Pai. Pai celestial, meu Pai. Que coisa linda, amados. Toda pessoa que crê em Cristo Jesus recebe o perdão do seu pecado. Sai de debaixo do governo de Satanás e das hostes malignas. Mas Satanás, ele não vai cruzar os braços e aceitar a nossa libertação. Ele vai lutar e usar todo tipo de engano, de mentira, para nos escravizar novamente. Você crê em Cristo, você está purificado, seu sangue foi perdoado, e o diabo vai ficar olhando e chorando, porque ele perdeu você? Não. Ele vai começar a trabalhar para enganar você, para subjugar você, para que ele esmague você novamente, assim como ele fez com Adão e Eva. Por isso, cada cristão necessita conhecer mais profundamente sobre o sangue, mas não, como eu disse, não qualquer tipo de sangue. Conhecer o poder que há no sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo recebe esse título, ou seja, o Cordeiro de Deus, referindo-se a Ele, o Filho de Deus. Então queremos ver o poder do sangue do Cordeiro de Deus. Apocalipse, capítulo 12, os versículos 10 e 11 diz assim: então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação. Você pode ampliar a palavra salvação para a solução de todos os males. Salvação. O poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, do seu Filho Jesus. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. Diga, acusador. Que nos acusa diante do nosso Deus dia e noite. Olha o versículo 11. Eles o venceram, nós vencemos o acusador pelo
sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amando a própria vida. Vamos pensar um pouco sobre isso. A palavra de Deus nos apresenta Satanás como nosso adversário. Satanás, ele não é adversário de Deus. Deus não tem adversários. O trono de Deus, do nosso Pai Celestial, não está correndo nenhum perigo, correndo nenhum risco. O trono de Deus não está sendo ameaçado. Deus não tem adversários. Aliás, o trono de Deus está estabelecido e permanece para sempre, sempre, sempre. Porque a base, o alicerce do trono de Deus é justiça, paz, alegria e verdade e amor. Esse é o trono de Deus. As Escrituras Sagradas também nos revelam que, além de ser o nosso adversário, Satanás, ele quer nos destruir, ele quer nos matar, ele quer nos roubar. Satanás tem um ódio de você. Entenda isso de uma vez por todas. Satanás, ele odeia você. Ele olha para você e diz: eu odeio ele, eu odeio ela. Quantas vezes em libertação há uma manifestação de um demônio, o demônio olha para mim e diz assim: eu te odeio. E eu digo para ele assim: eu não quero o seu amor. Eu tenho o amor do meu Pai Celestial, do meu Deus. Eu não quero o seu amor. Nós, filhos amados, filhas amadas de Deus, somos alvos do ódio de Satanás. Porque Jesus Cristo nos deu a autoridade de volta. A autoridade que Ele havia dado a Adão e Adão perdeu. Agora, por causa do sangue que nos purificou do nosso pecado, nós temos autoridade para manifestarmos o reino de Deus, para manifestarmos o amor, manifestarmos a justiça, manifestarmos a paz, manifestarmos a alegria. Querido, nós nem precisamos brigar por nada. Nós temos autoridade. E pronto. E nós começamos a manifestar o reino de Deus. Como diz a Bíblia, Ele não é comida, não é bebida, Ele é justiça, Ele é paz, Ele é alegria, Ele é verdade, Ele é amor. O propósito da igreja é de revelar Deus Pai, de revelar seu Filho Jesus. A igreja revela o amor de Deus. Quando você ama, quando no trânsito dá aquela fechada, você diz: vá abençoado, aleluia. Pronto, você está manifestando o amor de Deus. Não é assim? Quando alguém diz que vai pagar você e está enrolando você, você diz: ei, Deus, está na tua mão, Deus, né? E você descansa. Pronto, você está manifestando o reino de Deus. É assim que funciona. A igreja revela Deus, ela revela o reino de Deus. Amados, saibamos que em todo lugar que Satanás exerce algum tipo de influência, ali está a morte, o roubo, a destruição e a mentira. Aí você diz assim: Pio, acabei de ver... Não. Não sou responsável pelo que está pensando. Acabei de ver a política brasileira. É assim. Governado por Satanás e seus demônios. Mentira, roubo, destruição, engano. Por isso, não coloque a sua esperança nessas coisas. Aleluia. Quando usamos a nossa capacidade humana, natural, tentando querer enfrentar o diabo, nós seremos derrotados. Não existe um homem, uma mulher, não existe um pastor, uma pastora, um bispo, uma bispa, um apóstolo, uma apostila. Não existe ninguém. Não existe ninguém que consiga enfrentar o diabo. Não tem. Se eu for enfrentar, ele me esmaga, ele me destrói. Nós não conseguimos, amados. Entenda isso. Você lembra daquela história que Jesus subiu ao monte com Pedro, Tiago e João, monte da transfiguração, e os demais discípulos ficaram embaixo? E aí o pai trouxe um filho, um menino, um garoto, endemoniado. E quando Jesus desceu do monte, veio aquela cena, e o pai do menino disse: olha, eu trouxe meu filho, mas os seus discípulos não puderam. Pronto, a gente não pode. O crente precisa entender isso. Você não consegue enfrentar Satanás. Por isso, o diabo quer nos convencer que as nossas obras espirituais são capazes de vencer. Pastor, eu jejuei 7 dias, agora eu vou enfrentar o diabo. Você vai ser derrotado.
Pastor, eu trouxe os meus dízimos, as minhas ofertas na igreja, agora eu vou enfrentar o diabo na área financeira. Ele vai derrotar você. As nossas obras não conseguem jamais vencer o diabo. Não creia nas suas obras. O único meio de vencermos ele é o sangue do Cordeiro. Aleluia! Pode aplaudir. Existe somente uma arma que Deus nos concedeu que é capaz de vencer qualquer tipo de qualquer ataque das trevas. Apocalipse 12:11, a parte A diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Aí está a nossa vitória. A arma que derrota Satanás é o sangue do Cordeiro. Somente o sangue de Cristo Jesus, que foi derramado lá na cruz, lá num lugar chamado Calvário, pode derrotar Satanás e as suas hostes malignas. E somente o nome de Jesus Cristo pode manter Satanás imobilizado, inoperante, derrotado contra nós. Quando eu estava preparando esse estudo para vocês, essa mensagem, me veio à mente uma pergunta. Se é o sangue de Jesus que derrota Satanás, e o nome então? O que faz com o nome de Jesus? Eu perguntei, Espírito Santo, se é o sangue, a Bíblia diz que é o sangue que derrota, o que eu faço com o nome de Jesus? O Espírito Santo me disse, o sangue derrota e o nome mantém ele derrotado. O nome mantém ele imobilizado. O nome mantém ele debaixo dos nossos pés. Então o sangue de Cristo Jesus derrota Satanás. O nome de Cristo Jesus mantém Satanás imobilizado, derrotado, debaixo dos nossos pés. Como o sangue de Jesus Cristo derrota Satanás? Pergunta para mim, como? Perdoando os nossos pecados. Nos purificando dos nossos pecados. A força de Satanás contra a minha vida, contra a sua vida, é o pecado. A força dele baseia-se no meu pecado, no seu pecado. Satanás assumiu o governo da terra por causa do pecado. Satanás assumiu o controle da raça humana por causa do pecado. Mas o sangue do Cordeiro nos purifica do pecado e tira a autoridade de Satanás de sobre as nossas vidas. Nesses últimos dias, as forças malignas têm aumentado seus esforços para tornar cada cristão inoperante, apático, frio, medroso. Por desconhecermos a verdade do sangue, Satanás usa algumas armas contra nós cristãos. E a principal arma que Satanás usa contra os cristãos chama-se acusação. Diga comigo assim, acusar. A arma da acusação tem sido usada por séculos contra os servos de Deus, lá no Velho Testamento, na Velha Aliança, e contra nós, filhos de Deus, debaixo da Nova Aliança. A Bíblia Sagrada diz que Satanás é mentiroso, tentador, opressor, ladrão, destruidor. Mas a arma principal dele é acusar você. O dicionário da língua portuguesa diz que acusar é atribuir, achacar, criminar, culpar, denunciar, responsabilizar. Apocalipse 12:10 diz assim: então ouvi uma voz forte dos céus que dizia: agora veio a salvação, o livramento, veio o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus de dia e de noite. Olha o que esse texto está dizendo. Antes de Jesus nascer da Virgem Maria, antes de Jesus crescer, exercer o ministério terreno, ser crucificado, ser sepultado, antes de Jesus ressuscitar, viver aqui na terra com o corpo glorificado por 40 dias, depois ser elevado aos céus, estar assentado à direita do Pai, cheio de graça, glória, autoridade e poder. Antes desse episódio de Cristo, o diabo tinha acesso ao trono de Deus. E uma das coisas que ele fazia lá, ele acusava aqueles que serviam a Deus. Agora, depois de Cristo Jesus, Satanás não tem mais acesso lá. Ele não pode mais diante do trono de Deus. E como que ele acusa então? Ele acusa você individualmente, lançando pensamentos, palavras na sua mente, condenando você, achacando você. Ele age agora atribuindo a você, responsabilizando você.
individualmente. É assim que ele atua nos nossos dias. As acusações de Satanás têm um único objetivo. Ele quer paralisar você. É isso que ele quer. Ele quer que você pare. Pare de orar, pare de louvar, pare de evangelizar, pare de servir a Deus. Ele quer parar você. Pois quando um cristão aceita as acusações, isto gera nele uma impotência, gera nele uma fraqueza. A acusação, quando é aceita por nós, produz um sentimento de culpa. Eu aceito uma acusação de Satanás, vem um pensamento acusador, eu aceito esse pensamento, isso vai gerar culpa. Quando aceitamos as acusações, nos tornamos então inoperantes, paralisados. Quando aceitamos as acusações, vem sobre nós esse sentimento de culpa, de inutilidade. Nos faz pensar que somos merecedores da dor, da tragédia, do fracasso, da doença, da derrota, da perda, da falta. Muitas vezes nós vamos orar com um crente que está enfermo, ele diz, pastor, mas eu mereço. Eu fiz tanta coisa errada. Percebe? O diabo acusa ele e ele diz, eu sou culpado. Então eu mereço estar doente. Céus, vida, dia, eu mereço. Eu sou indigno, eu sou sujo. Por quê? Porque esse cristão aceitou a acusação na sua mente. Quando o cristão aceita a acusação, durante o dia todo, ele sente que está errado. Isso o faz se sentir indigno, sujo. Se Satanás conseguir de dia e de noite nos manter debaixo de acusações, sentiremos sem forças, sem motivos de gratidão para fazermos alguma coisa na obra de Deus, na casa de Deus. Isso acontece porque a acusação atinge a nossa consciência de quem somos. Perceba isso. Você é filho amado de Deus. Agora vem uma acusação de que você errou, de que você falhou, que você pecou, de que você é indigno. Agora que você aceita essa acusação, você deixa de crer quem você é. Mexe na verdade de quem nós somos. Por isso, amados, quando duvidamos de quem somos, nós não temos forças para agir, para fazer. O pensamento de acusação acaba com a nossa gratidão. E sem gratidão não temos forças para fazermos. Vejamos esse ciclo destruidor, catastrófico. Primeiro vem a acusação. Depois vem um sentimento de culpa. Quando aceitamos a acusação, vem um sentimento de culpa. Se instala um sentimento de culpa. Depois nós perdemos a gratidão. Claro, se eu me sinto culpado, por que eu vou ser grato a Deus pela salvação? Por que eu vou ser grato a Deus pelo sangue, pela morte do Filho dele? Então gera ingratidão. E sem gratidão eu não tenho mais força para fazer nada. Eu me sinto derrotado, depressivo. Deixa eu dar um exemplo mais claro. Quando algum cristão pede para deixar algum trabalho, ele está no louvor, ele é líder de grupo de serviço, ele é coordenador, está em alguma área da igreja. Ele chega e diz assim, pastor, olha, eu quero agradecer o tempo que eu estive aqui, mas eu quero entregar essa função porque eu quero dar um tempo. Quando ele diz assim, eu quero dar um tempo, por trás, lá dentro dele, tem uma acusação. Tem uma acusação. Ele está debaixo de acusação de Satanás, de alguma coisa. De alguma coisa. Ele aceitou a acusação. Satanás está batalhando contra esse cristão. Deixar o compromisso ministerial é fruto de ingratidão que está entrando no coração. E por que ingratidão? Já que eu sou indigno, eu sou sujo, eu não posso valorizar e honrar o que Jesus fez por mim. É o sentimento de culpa que vem com um pensamento de acusação. É assim que Satanás batalha contra você. A acusação, o sentimento de culpa, você perde a gratidão e paralisia. Você deixa de fazer o que você fazia. Amados, a gratidão é o combustível do cristão para ele fazer. Sem gratidão, não há motivação para realização alguma. Por que aceitamos as acusações de Satanás? O cristão aceita a acusação de Satanás porque deixou de olhar e de crer no sangue do Cordeiro. Deixou de olhar para o perdão incondicional que Jesus Cristo nos deu na sua morte e na sua ressurreição.
Pensar que somos indignos não é humildade, é incredulidade. Incredulidade quanto ao que Jesus já fez, incredulidade quanto ao sangue de Cristo Jesus. Ah, pastor, coloque outra pessoa, dá oportunidade para outra pessoa, chame outra pessoa. Ah, pastor, eu não sei, acho que não tem jeito, pastor, né? Ah, pastor, eu não sou digno. Isso é incredulidade. É não valorizar o sangue do Cordeiro que tira os nossos pecados. Se eu sei que Ele me purificou, se eu sei que eu sou uma nova criação, se eu sei que eu sou um filho amado, o Espírito de Deus habita na minha vida, por que eu vou dizer que eu não consigo? Eu não consigo na minha força, mas eu posso todas as coisas nele que me fortalece. Aleluia. É assim que o crente avança. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé. Eu não sei se você faltou essa aula de português, mas tendo sido, é passado, presente ou futuro? Passado. Tendo sido é algo que aconteceu. Não está escrito você será, ou você está sendo, no gerúndio. Não, não, não. Tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por causa de Jesus, por causa do sangue do Cordeiro. É muito importante sabermos que as Escrituras Sagradas consideram a nossa justificação como um fato histórico, portanto, já realizado, já aconteceu. Deus olha para você, Ele te vê justificado. E a nossa justificação é uma herança, não é a doutrina da justificação. Para mim e para você é a herança da justificação. Qual a diferença, pastor, entre herança e doutrina? Doutrina é um valor a ser observado, praticado, conquistado, obedecido. Herança é um bem a ser recebido, desfrutado. Ninguém conquista herança. Herança você recebe, você desfruta. Então, justificação é herança. Justificação não é uma conquista. Sabemos que a palavra justificado na língua grega significa tornar justo, declarar justo, pronunciar alguém justo. Justificado é alguém que foi declarado justo, reto, santo, sem culpa. Quem declarou você justificado? Pergunta para mim, quem? Deus. Romanos capítulo 8, 33. Quem fará alguma acusação contra você, escolhido de Deus, escolhida de Deus? É Deus quem os justifica. Queridos, entendamos isto. Adão pecou contra Deus. Deus declara por causa do sangue do Cordeiro que você já está perdoado, você já está justificado. Mas o diabo vem com as suas mentiras querendo nos convencer de que ainda somos culpados. Quem foi que Deus declarou justo? Quem foi? Ele declarou justo você. Por que Ele declarou você justo? Porque você crê no sangue, recebeu o sangue, a salvação em Cristo Jesus. Como que Ele justificou você? Pergunta para mim como. Romanos 5,9 responde: como agora fomos justificados por seu? Pronto. Queridos, a diferença é que muitas vezes eu e você, na nossa caminhada, na nossa lida, às vezes nós duvidamos do sangue. Mas Deus nunca duvida do sangue do Filho dele. Justificados, pois, pelo sangue do seu Filho, pelo sangue de Cristo Jesus. Fomos justificados por causa do sangue do Cordeiro. O sangue de Cristo lidou com o pecado que herdamos de Adão e Eva. Isso já aconteceu, já fomos justificados, já fomos redimidos, já fomos lavados. O sangue de Cristo Jesus nos purificou dos nossos pecados. E quem é que declara isso? Deus. Contra quem Adão pecou? Contra Deus. A dívida era contra quem? Era contra Deus. E Deus diz, já está pago. Se Deus já está pago, quem é o diabo para convencer você de que não está pago? Ele vem mentindo. Ele acusa você uma vez. Às vezes usa o sogro, usa a sogra. Às vezes usa o apacentador, o pastor para te acusar, não é? E aí você fica assim, mas acho que eu não sou digno mesmo, né? Acho que eu sou pecador mesmo.
Olha Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, quando? Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Diga, eu estou em Cristo. Mais uma vez, eu estou em Cristo. Agora para o inferno escutar, diga, eu estou em Cristo. Portanto, não há condenação. Aleluia. Aleluia. Você está sentado aqui agora. Você que está nos acompanhando pela internet, nos assistindo, onde você estiver, nesse exato momento, não há nenhuma condenação sobre a sua vida. Nenhuma condenação. Veja como Deus já nos considera dignos. Por causa do sangue de Cristo agora, já nesse tempo presente, não há condenação. Contra nós, porque nós já fomos purificados no sangue. Esta é a lição que devemos aprender. Pela manhã, olha para o sangue do Cordeiro. Ao meio-dia, olha para o sangue do Cordeiro. Ao entardecer, olhe para o sangue do Cordeiro. À noite, olhe para o sangue do Cordeiro. Se de madrugada ele acordar você, olhe para o sangue do Cordeiro. O cristão que crê no poder do sangue rejeita as acusações de Satanás. O cristão que crê no poder do sangue vive livre das acusações de Satanás. O cristão que crê no poder do sangue se torna útil, operante na obra de Deus, na vida do reino de Deus. Mas por outro lado, o cristão que aceita as acusações de Satanás se torna, como eu disse, inoperante, paralítico. Ele se torna triste. Ele aceita as doenças, ele aceita a escassez, a perda. Ele quer viver sozinho, ele quer viver isolado. Eu não sou digno, pastor. Precisamos ter a real clareza e profundidade da obra de Cristo Jesus. Nós já vencemos por causa do sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Amados, me permita reforçar isto. A principal obra de Satanás é de nos acusar, é de querer enfraquecer a nossa consciência, abalar a nossa crença. E todo cristão que aceita as acusações de Satanás se permite ter a sua consciência fragilizada. Em 1 Coríntios, no capítulo 8, você vai ler em casa depois, o apóstolo Paulo diz que o cristão que tem a sua consciência contaminada pelas mentiras de Satanás, ele tem uma consciência fraca. Hoje, temos uma quantidade enorme de cristãos preciosos, homens e mulheres preciosos, que estão fora da igreja porque aceitaram e ainda aceitam as acusações de Satanás. Por isso se sentem condenados, indignos, sujos, derrotados, como eu disse, paralisados, porque estão dominados pelas acusações do diabo. Quando eu entendo e creio na eficácia do sangue de Cristo Jesus, eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Quando eu aceito as acusações de Satanás, eu me torno fraco, inoperante, crítico, ácido, triste. Quando eu entendo e creio na eficácia do sangue de Cristo Jesus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando eu aceito as acusações de Satanás, eu me enfraqueço nas mentiras de Satanás. Quando eu entendo e creio na eficácia do sangue de Cristo Jesus, eu perdoo os irmãos, as irmãs que me acusaram e continuo trabalhando na igreja. Mas quando eu aceito as acusações de Satanás, eu deixo a igreja, eu deixo a comunhão, eu viro as costas. Você pode imaginar, alguém chega e lança uma acusação contra você, e você diz, eu não vou estar mais na igreja porque me falaram isso. Você deixa a comunhão com Deus, você deixa de servir a obra de Deus por causa de um linguarudo. Imagina, que infantilidade, que meninice é essa? Por isso, devemos dar um basta nas acusações de Satanás. Devemos vencer esta obra de Satanás de nos acusar. Como que eu posso vencer? Esse é o meu segundo ponto. Como vencer? Mais uma vez, Apocalipse 12:11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Não vencemos Satanás lutando com as nossas próprias forças, usando as nossas próprias armas, mas crendo e recebendo a eficácia do sangue do Cordeiro. Em Efésios capítulo 1:7 diz, nele, em Cristo, temos a redenção
por meio do seu sangue, ou seja, o perdão dos nossos pecados. Somente mediante o sangue de Cristo Jesus é que temos redenção. E isso tudo é de acordo com a sua maravilhosa graça. O que é graça? Graça é um presente que Deus nos deu e nós não merecemos. Isso é graça. Muitos de nós temos aprendido que a cruz é um símbolo cristão. E na verdade é. Sim, é um símbolo do cristianismo. Mas a cruz vai mais além de ser apenas um símbolo do cristianismo. A cruz descreve como o preço foi pago para a nossa justificação, para a nossa redenção, para o nosso resgate. A cruz é símbolo da nossa santificação. Justificado é ser considerado inocente. A cruz prova em juízo que Jesus Cristo assumiu a minha culpa, Ele foi culpado no meu lugar. A cruz prova em juízo que nós fomos declarados inocentes no lugar de Jesus. Houve uma troca. O inocente foi condenado e o condenado foi inocentado. Isto é cruz. A cruz condenou Jesus Cristo. A cruz absolveu cada ser humano que crê e recebe a sua obra. Jesus foi pregado na cruz para morrer em meu lugar. Não foram os romanos e nem os judeus que mataram Jesus. Fui eu. Foi o meu pecado que o matou. No lugar de cada ser humano ele foi entregue. Jesus recebe o juízo, a condenação do pecado de Adão e do pecado que nós herdamos, pois ele foi feito pecado por nós, diz a Bíblia Sagrada. Vamos entender mais um pouquinho a mensagem da cruz e vamos terminar. Mateus capítulo 16, 24 diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Esse é um dos textos mais mal compreendidos entre os cristãos. Fulano está padecendo de uma doença crônica, é a cruz. Você não conhece a sogra dele, é a cruz. Você não conhece o patrão dele, o chefe dele, é a cruz. Não tem nada a ver com isso. Nada. Continue amando a sua sogra. Então Jesus disse aos seus seguidores: Se alguém deseja ser meu seguidor, meu discípulo, você precisa negar a si mesmo. Parar de pensar que você é capaz de pagar a dívida que Adão fez. O que é negar a mim mesmo? Eu tenho que parar de pensar que eu consigo pagar a dívida que Adão fez. Eu não consigo. Quando eu desisto de mim, eu neguei a mim mesmo. Desse jeito. Você deve desejar carregar a cruz, isto é, abrir mão do seu desempenho pessoal, das suas habilidades. Isso é carregar a cruz. Desistir de mim mesmo. E aí seguir a Jesus. Seguir a Jesus Cristo é crer que Ele me ama e pode pagar a minha dívida. Não seguir Jesus é crer que eu mesmo posso pagar a minha dívida. Você já viu alguém, você convidou, escuta, vamos num culto da nossa igreja? Não, eu não quero me envolver com essa questão de religião. Não, mas cristianismo não é religião. Não, mas eu não quero. Aí você insiste mais uma vez, diz: olha, eu não estou pronto ainda. Ainda eu faço isso, faço aquilo outro, então eu não estou pronto ainda para ir numa igreja, para me envolver com essas coisas. Aí você pergunta assim: se você estivesse doente, e alguém quisesse levar você para o médico, você dissesse: não, eu preciso me curar primeiro para depois ir para o médico. Faz sentido isso? Se você convida alguém para vir a Jesus, e ela diz: não estou pronto, é agora que você está pronto. É agora que você precisa do perdão, da salvação, da restauração. A mensagem do cristianismo pede para crermos e recebermos a verdade de que somente Jesus Cristo faz o homem justo e reto. Essa é a mensagem da cruz. Foi isso que Jesus Cristo disse quando disse: está consumado. Aleluia. E foi na cruz que o sangue precioso do Filho unigênito de Deus Pai foi derramado para perdão dos nossos pecados e para derrotar o poder de Satanás de sobre as nossas vidas. O sangue de Cristo declara que Satanás não tem nenhuma legalidade, nenhuma autoridade sobre nós. Sabemos que, agora que temos essa verdade em nossos corações, nós devemos declarar isso, vez após vez.
Queridos, você pode estar pensando, pastor, mas e quando eu peco? A Bíblia diz que você precisa admitir. Você pecou? Admita, Senhor, eu pequei, eu errei, eu falhei. O diabo, ele vai acusar você de coisas que você não praticou e também de coisas que você praticou. Aí você vai ao sangue de Cristo. É o sangue que nos purifica. Lembrando que quando eu aceito que eu errei, eu estou perdoado, porque perdão é herança, não é conquista. Não devemos crer nas acusações de Satanás e descrer no sangue de Cristo. Não. Devemos rejeitar as acusações de Satanás. Devemos crer no sangue do Cordeiro de Deus. Devemos declarar as verdades sobre o sangue do Cordeiro de Deus. Quando cremos no sangue de Cristo, nós temos que rejeitar as acusações de Satanás. É assim. É assim. Quando aceitamos as acusações de Satanás, o poder remidor do sangue do Cordeiro é anulado. Quando aceitamos o poder remidor do sangue, o poder do acusador, das acusações de Satanás, é anulado. Tudo que somos é resultado de crermos no sangue de Jesus. Tudo que temos é resultado de crermos no sangue de Jesus. Tudo que podemos é resultado de crermos no sangue de Jesus. Vença as acusações de Satanás, crendo no sangue do Cordeiro. Viva a sua vida diária em paz, crendo no sangue do Cordeiro. Venha diante de Deus com confiança, crendo no sangue do Cordeiro. Restaure a sua família, crendo no sangue do Cordeiro. Restaure a sua empresa, crendo no sangue do Cordeiro. Louve a Deus, adore a Deus, crendo no sangue do Cordeiro. Entregue os seus dízimos, as suas ofertas, não porque Deus vai abençoar você, não, porque Ele já abençoou você, porque você já foi lavado no sangue do Cordeiro. Saia da sua cama todas as manhãs, crendo no sangue do Cordeiro. Aleluia, aleluia, aleluia. Amados, nós podemos conhecer tudo sobre oração, conhecer tudo sobre louvor, sobre adoração, sobre evangelização, sobre pregação, sobre profecia, sobre escatologia. Você pode conhecer tudo sobre isso. Mas saiba que todo o esforço de Satanás é para manter você longe da revelação, manter você ignorante sobre o assunto, o poder do sangue de Cristo. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. O poder do pecado foi derrotado pelo sangue do Cordeiro. O poder de Satanás foi derrotado pelo sangue do Cordeiro. O poder da doença é derrotado pelo sangue do Cordeiro. A paz com Deus é restaurada pelo sangue do Cordeiro. A culpa é apagada pela eficácia do sangue do Cordeiro. Se você sentir liberdade, diga assim para mim: Pai Celestial, eu te agradeço pelo sangue do teu santo Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Diga assim: eu coloco o sangue de Cristo Jesus entre a minha vida e os poderes das trevas. Eu coloco o sangue de Cristo Jesus e o poder da sua ressurreição sobre o meu corpo, sobre a minha alma, sobre o meu espírito, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, sobre as minhas finanças, sobre a minha igreja, sobre o meu passado, sobre o meu presente, sobre o futuro. Eu sou vencedor por causa do sangue do Cordeiro de Deus na minha vida. Aleluia! Sim, Senhor! Aleluia! A partir de hoje, o diabo vai ficar com medo de você. Com medo de você. Porque você está levando dentro do seu peito, dentro do seu coração, a certeza de que você é vencedor, é vitorioso, por causa do sangue do Cordeiro. Quando vier alguma acusação, você vai dizer o seguinte: ei, eu fui lavado no sangue do Cordeiro. Um pensamento de derrota, de fracasso, de desespero, de desistência, dizer: ei, Satanás, eu fui lavado no sangue do Cordeiro.
Eu venci você já por causa do sangue de Cristo Jesus. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele é meu Senhor e Salvador. Eu sei que em Cristo Jesus eu sou uma nova criação. Eu sei que eu posso todas as coisas nele que me fortalece. Eu me sinto como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, porque eu fui lavado no sangue. Eu dou fruto na estação própria por causa do sangue. Eu descanso à sombra do Onipotente por causa do sangue. Aleluia, 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 aleluia. Como é bom quando quando nós saímos de cena e colocamos só Jesus. Que legal. Quando eu nego a mim mesmo, como eu digo como Paulo, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. É por causa do sangue. Sem cometer pecado, ferido e desprezado, não abriu a sua boca, morreu por meus pecados.